A verdade sobre as cruzadas. O primado do Papa. Na grande diversidade de nações da Europa na Idade Média havia um traço de união entre todos os reinos, a profissão da mesma fé católica. Este, segundo Regine Pernoud, foi o grande fator que fez surgir a cristandade que se concretizava no Sacro Império Romano-Germânico. Todas as nações da Europa pertenciam, em tese, ao Sacro Império, e o seu chefe político era escolhido dentre os príncipes cristãos, pela dieta ou assembleia dos dignitários. O primeiro imperador foi Otão I, em 962. Como a religião era denominador comum, ao Papa competia o magistério espiritual do Sacro Império. Como chefe da Igreja, ele intervinha no Império todas as vezes em que as leis afetassem a moral cristã. Não raro também era invocado como árbitro supremo nas questões políticas. Esse costume se estendeu até os tempos modernos, pois Alexandre VI resolveu a pendência entre a Espanha e Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, 1494. Quando o imperador alemão Henrique IV investiu sacerdotes indignos em bispados alemães, o Papa São Gregório VII o excomungou, desligando seus súditos da obediência a ele devida. Foi então que Henrique IV dirigiu-se ao castelo de Canossa com trajes de peregrino, em noite de inverno, para pedir perdão ao Papa por seus crimes de venda dos cargos eclesiásticos, simonia. Joseph de Maistre esclarece que os papas não disputavam aos imperadores a investidura feudal, mas sim a investidura episcopal, pelo báculo e pelo anel, para que os benefícios eclesiásticos não se convertessem em feudos políticos. O ato simbólico de Henrique IV, na neve, em Canossa, 1077, foi o marco da supremacia do Papa sobre os poderes temporais, na Idade Média. 2. O perigo islâmico. As Cruzadas, uma guerra defensiva. As Cruzadas são apresentadas por alguns historiadores como guerras de conquista da Europa contra os árabes. Mas não é bem verdade. As Cruzadas surgiram porque os países árabes, depois de unirem todas as tribos numa mesma nação islâmica, continuaram a luta pelo poder total de Alá e seu profeta, marchando em direção aos Balcãs e à Península Ibérica. Desde o século VII que os adeptos da doutrina muçulmana, ou islamismo, liderados por Maomé, que intitulava a si próprio profeta de Alá, iniciaram a Guerra Santa, conquistando a Arábia, a Palestina, ocupando os lugares santos de Belém, Nazaré e Jerusalém, depois o Egito e daí passando a Espanha, onde foram chamados mouros. Daí surge o antagonismo. Eles ameaçaram Constantinopla, e acabaram por tomá-la no fim da Idade Média. Ameaçaram a Espanha, onde queriam entrar e por séculos o vinham tentando. Dominaram o norte da África, e começaram a proibir o acesso aos lugares santos. Assim, a Europa estava praticamente cercada pelos turcos. E foi isso que motivou as cruzadas. Eram consideradas como uma guerra defensiva, portanto justa. Consequentemente, os cavaleiros partiam com a consciência tranquila, pois não se tratava de uma guerra de conquista. Batalha de Ascalon, no caminho para libertar Jerusalém. 3. As perseguições aos romeiros. Em 1070 os turcos haviam tomado Jerusalém aos árabes e começaram então as perseguições e profanações que os peregrinos narravam com cores vivas no ocidente. Nessa época, um piedoso peregrino chamado Pedro de Amins, ao retornar da Terra Santa, foi ter com o Papa Urbano II a fim de descrever-lhe os vexames dos cristãos na Palestina e profanação dos lugares santos pelos infiéis. J. F. Michaud nos diz que Urbano II fora informado de um ataque iminente a Constantinopla. Decidiu, pois, passar ao ataque do campo inimigo. Por este motivo, o Papa convocou o Concílio de Clermont, 1095, ao qual compareceram muitos príncipes do Ocidente. Lá compareceu também Pedro de Amins e expôs com tal emoção a triste situação do país de Cristo que todos os circunstantes, em lágrimas, romperam num grito uníssono de fé e coragem: Deus o quer! Deus o quer! Ocorre que antes da definição e concretização das metas, Pedro, o eremita e um cavaleiro apelidado Gautier Sans-Avouir, Gualter sem tostão, o que nos dá uma ideia de sua falta de recursos, anteciparam-se aos planos do Papa Urbano II e partiram para o Oriente com uma massa de 17.000 pessoas ignorantes, pobremente equipadas e sem nenhuma experiência militar. Foi um movimento paralelo e independente que partiu em direção a Nicéia sem o prévio consentimento do Papa, chamado Cruzada do Povo. Após uma travessia caracterizada por desordens, violências e epidemias, foram completamente trucidados pelos turcos quando atacaram aquela cidade. Por isto, não se considera este movimento como a primeira cruzada, que teve seu início em 1096, portanto, no ano seguinte. Seu nome foi tirado do símbolo da Cruz Vermelha, que lembra o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor, lá derramado, em Campo Branco, representando seu puríssimo corpo, por nós crucificado. Godofredo de Bouillon ou Bulhões. 4. O absurdo da razão única de ordem econômica.
É preciso frisar isto, porque aqui não são os filmes nem os romances que estão dando uma ideia distorcida da cavalaria, mas os próprios historiadores que dizem que os cavaleiros iam para o Oriente em busca de riquezas, fortuna, glória. Glória acreditamos que sim, mesmo porque estava dentro do espírito deles. Mas, riqueza e fortuna, como e onde? Será que iriam deixar a França e a Inglaterra, onde tinham castelos, terras, mulheres e filhos, e criadagem à sua disposição, para navegar naqueles barquinhos, que mais pareciam casca de nós, e atravessar o que eles chamavam de mar tenebroso? Acreditavam que o mar acabasse a certa altura, de repente, logo surgiam a cachoeira e o naufrágio, e nem sequer sabiam o que vinha depois da África. Aventurando-se completamente naqueles pequenos barcos para chegar a um deserto terrível, com calor a que não estavam acostumados, e encontrar um povo de língua estranha, para conquistar o quê? O que eles iriam ganhar do ponto de vista econômico ao deixar os seus bens na Europa? Se não entendermos os objetivos da cavalaria medieval, não conseguiremos entender as cruzadas, porque, do ponto de vista econômico, era um malogro total. Não eram apenas cavaleiros de classes humildes que iam para a Terra Santa. Reis e príncipes abandonavam seus tronos e iam também, como foi o caso de Ricardo Coração de Leão, Filipe de França e tantos outros. Assim, não é possível explicar essa guerra apenas sob o prisma econômico. E isso se coloca tão só como observação, pois sabemos que, de tempos em tempos, surge um ou outro historiador querendo defender a tese de que a grande razão de ser das cruzadas era a conquista de bens materiais, quando, pelo contrário, parece-nos que até estavam perdendo esses bens. 5. A motivação principal, a fé. Como reflete o professor Roberto de Matei. Na catedral, os cristãos se reuniam em torno do padre que celebrava a missa em um altar olhando para o Oriente e renovava, sem derramamento de sangue, o máximo mistério do cristianismo, a encarnação, paixão e morte de Jesus Cristo. Nas cruzadas, as mesmas pessoas pegavam em armas para libertar a cidade santa de Jerusalém que caíra nas mãos dos maometanos. O túmulo vazio do Santo Sepulcro, junto com o Santo Sudário, são testemunhos vivos da ressurreição e as mais preciosas relíquias da cristandade. A primeira cruzada foi pregada em decorrência da meditação das palavras de Cristo. Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. MT 16, 21-27. Aquela mesma cruz, em torno da qual se reuniam as pessoas nas catedrais, foi estampada nas vestes dos cruzados e exprimia o ato pelo qual o cristão se mostrava disposto a oferecer sua vida pelo bem sobrenatural do próximo brandindo suas armas. O espírito das cruzadas era, e continua a ser, o espírito do cristianismo, o amor ao mistério incompreensível da cruz. Apologia da cruzada. E conclui o mesmo professor italiano, expurgar a ideia de cruzada da plataforma programática pessoal significa banir a própria ideia do combate cristão. O ensinamento de que a vida espiritual é uma luta está especialmente desenvolvido nas cartas de São Paulo. Em muitos lugares delas encontram-se metáforas e imagens tiradas da vida do guerreiro. O apóstolo explica como a vida cristã é um bonum certamen, bom combate, que deve ser batalhado pelo bom soldado de Jesus Cristo, 2 Tim 2, 3. Revesti-vos da armadura de Deus, diz ele, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. F6, 11 ss. E ainda, ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Efésios 6, 14 e 17. O espírito da cruzada e do martírio tem uma origem comum na dimensão profunda da guerra espiritual. O martírio, como o sofrimento, pressupõe o combate. A própria vida de Jesus Cristo pode ser considerada como uma batalha constante contra o conjunto das forças hostis ao reino de Deus, o pecado, o mundo e o diabo. Que a vida do cristão seja uma luta é um dos conceitos que com maior frequência ressoa no Novo Testamento, onde lemos, suporta comigo os trabalhos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil, se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado, se não tiver lutado segundo as regras. 2 Tim 2, 5. O Evangelho,
aliás, em seu genuíno sentido original, é a proclamação de uma vitória militar, neste caso a vitória de Cristo sobre o mal e os poderes das trevas. CFR Professor Roberto de Mattei, Il Foglio, 8 de junho de 2010, Apud Correspondenza Romana, 0806-2010. 6. A Primeira Cruzada. Da Primeira Cruzada, realmente organizada, participaram Godofredo de Bouillon, Duque de Lorena, Raimundo Sentigiles, Conde de Tolosa, Balduíno de Flandres, os normandos Boemundo de Tarento e Tancredo de Siracusa, além do irmão do rei Filipe I da França, o Conde Hugo de Vermandois. Como legado do Papa, partiu Ademar de Monteio, bispo de Puy. Após vários combates, em que a cavalaria cristã despertou a admiração dos adversários, os cruzados entraram em Jerusalém em 16 de junho de 1099. Godofredo de Bouillon recusou o título de rei, dizendo que não queria ser coroado com ouro onde Cristo tinha sido coroado com espinhos. Foi nomeado guarda do Santo Sepulcro. Ouçamos as palavras dele mesmo, pedindo ajuda. Conclamamos a todos os senhores da Igreja Católica de Cristo e de toda a Igreja Latina a exultaram com a admirável bravura e devoção de vossos irmãos. Com a gloriosa e tão desejável recompensa de Deus Onipotente, e com a muito e devotamente esperada remissão de nossos pecados pela graça de Deus. E rogamos que Ele faça com que todos vós, bispos, clero e monges de vida devota, e todo laicato, se sentem à mão direita de Deus, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. E vos pedimos e rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que permanece sempre conosco e nos livra de todas as tribulações, que cuidem bem de nossos irmãos que a vós retornam, fazendo-lhes gentilezas e pagando suas dívidas, para que Deus os recompense e absolva de todos os vossos pecados e vos conceda uma participação nas bênçãos que nós e eles temos merecido diante do Senhor. Amém. Laodiceia, setembro de 1099. Com capital em Jerusalém, expandiu-se por outras cidades, Edessa, Antioquia, Trípoli, Tiberíades a conquista dos cruzados na Palestina, governando-as como feudos de Jerusalém, originando o reino latino-cristão do Oriente. Estava garantida a posse da Terra Santa e livre a rota para todos os peregrinos.